Agradecer demais a presença de todos que estão aqui, em especial das nossas convidadas debatedoras, que muito generosamente virão dividir com a gente a experiência que elas têm sobre esse tema que afeta tanto a nossa categoria, né? Que é a violência sofrida pelas mulheres no seu ambiente de trabalho. A gente sabe que desde a pandemia o assédio dentro do trabalho se intensificou bastante e a gente acabou trazendo para os dias de hoje, mesmo depois da intensidade da pandemia diminuir, nós trouxemos para casa boa parte das profissões o trabalho remoto e junto com ele a precarização e as condutas abusivas que se intensificaram durante a pandemia. Então, nós estamos vivendo um momento de muito adoecimento, né, dentro da classe trabalhadora, tanto os trabalhadores como as trabalhadoras, mas a gente sabe que são as trabalhadoras que sofrem muito mais esse tipo de violência no trabalho. Então, quero agradecer demais e chamar aqui para compor a nossa mesa a Ana Beatriz Quiroga. Ela é a coordenadora do eixo de enfrentamento à violência da CODIM, que é a Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres de Niterói. É mestre em Política Social, doutoranda em Ciência Política pela UF. E chamar também nossa querida Celina Alves Areias, que é secretária nacional da Mulher Trabalhadora da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras, a CTB, diretora do Sindicato dos Professores de Minas Gerais e do SINDUT, que é o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas. É conselheira do Conselho de Direitos da Mulher e integra a coordenação nacional da Marcha das Margaridas. Então, meninas, nós vamos dar 20 minutos para as considerações iniciais de vocês. Eu aviso faltando 5 minutos e depois a gente abre, então, para o debate. Quem gostaria de começar? Posso começar? Oi, gente, boa noite. Já fui apresentada, mas em primeiro lugar queria agradecer o convite. Eu estava falando mais cedo com a Marta o quanto eu gosto de ser convidada para espaços sindicais, o quanto a minha formação e a minha história familiar me deixam num local à vontade para falar, né? Lá na CODIM a gente às vezes tem que... Eu falei isso para a Marta, às vezes a gente tem que fazer uns treinamentos para a empresa e etc. Eu volto e meia me pego... tendo problemas quando eu falo o patrão, o empregador, e aí eu sempre crio tensionamentos dentro do treinamento, mas é isso, né? A minha formação inicial é professora, eu sou professora de português, então a gente que está em chão de escola, a gente que tem trajetória, a gente que é trabalhador sabe, e trabalhadora principalmente, sabe que é diferente, sabe onde o nosso calo aperta, e sendo mulher então a gente sabe dupla, tripla, quadruplamente aonde aperta mais, né? Como a Zezé me apresentou, eu sou da CODIM de Niterói, a Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres. Estou à frente do eixo de enfrentamento à violência. E eu trouxe hoje algumas reflexões para a gente pensar, principalmente a partir de dados, né, das pesquisas mais recentes, mas também sobre duas perspectivas, tanto quanto trabalhadora, professora, mas também enquanto professora e o quanto a gente pode fazer nessa questão da violência de gênero, tanto quanto sofrendo, né, suscetível a sofrer dentro do ambiente de trabalho, mas também como a gente pode ser ferramenta para que futuramente a gente mude essa cultura. Eu trouxe alguns dados do Instituto Patrícia Galvão, da pesquisa de 2020, como você falou, na pandemia a gente teve um aumento muito grande da violência de gênero, principalmente da violência doméstica, porque as mulheres estavam trancafiadas com seus agressores, mas também quando você traz o ambiente de trabalho para dentro de casa, você começa a ter as mesmas violações que a gente tem, só que agora filmadas em grupos de Meet, em Zoom. Então,
não dá para tirar nada de bom da pandemia, mas se tem alguma coisa menos pior, foi que talvez, exatamente pelas reuniões serem gravadas, por a gente ter mais testemunhas, a gente possa ter comprovado as vivências e violações que a gente tem, de uma forma que agora a gente tem testemunhas, a gente tem provas do que antes ninguém acreditava na nossa palavra, né? Então, e principalmente essa violação da sobrecarga. Eu sempre digo que o home office ele tem um quê de glamour, mas só quem sabe, quem fez home office mesmo, e nós professores penamos com isso, sabe o quanto a gente trabalhou 10 vezes mais, do quanto o home office, para quem tem o celular como trabalho, ele não desliga nunca, né? E aí a gente vai, e essas violações, então, elas começaram a ser 24 horas por dia. Então, o Instituto Patrícia Galvão traz pra gente que 76% das mulheres reconhecem terem passado por uma ou mais episódios de violência e assédio no trabalho. 36% fala sobre abuso ou preconceito por motivo de gênero, né? De algum abuso, de assédio moral ou sexual, ou de preconceito, de questionamento, tanto da sua formação, quanto qualificação, quanto capacidade no trabalho, simplesmente pelo fato de ser mulher. Uma pesquisa sobre percepções sobre assédio e violência contra as mulheres no trabalho realizada em 2020. E ela vem falar principalmente sobre constrangimento pelo vestuário. Eu já sofri isso numa escola, uma das primeiras escolas que eu dei aula. Eu lembro que eu fui de regata e a diretora da escola me pediu para não vir mais de regata porque eu estimulava os outros professores. Então, que eu não podia vir com o ombro de fora, porque o meu ombro provocava os outros professores. Então, eu tinha que mudar o meu jeito de me vestir. O ombro era esse. Não é? Uma clavícula maravilhosa. Eu tinha que mudar o meu jeito de vestir, porque os homens presentes numa sala de professores não conseguiam se conter. E eu tinha meus 19 anos, né? E, na época, a direção corroborou essa tese. E eu passei a vir com blusas por baixo da regata, um calor de 180 graus no Rio de Janeiro, de escola sem ar-condicionado, e eu com ombros cobertos, porque era isso que, né, tirava um homem do eixo, aparentemente. Mas a gente também tem outras coisas que a gente pode falar quando a gente é mulher, além do vestuário, né? Que é a gente ser questionado enquanto a nossa capacidade e competência pelos nossos hábitos, tanto nas redes sociais, principalmente hoje em dia, né? Se você posta foto de biquíni, se você é uma pessoa que se expõe muito nas redes sociais, mesmo a sua rede social sendo declaradamente pessoal e não profissional, se você aproveita o carnaval, se o Tarcísio Mota foi atacado por se fantasiar, você imagina nós mulheres, o que não passamos no carnaval. Mas a gente também pode entrar na questão da maternidade, da gravidez, o medo da licença maternidade. Quem é concursado é mais tranquilo, mas no setor privado, o medo de ser demitida quando retorna da licença maternidade. O questionamento até da nossa capacidade depois que a gente se torna mãe, de que tem esse preconceito de que a gente agora está muito mais suscetível a priorizar os nossos filhos e por isso não temos mais o foco no trabalho. Entre outros absurdos que são culturalmente disseminados e que a gente, enquanto classe trabalhadora e enquanto professoras, tem um papel fundamental de desconstruir. 40% das mulheres dizem que já foram xingadas ou já ouviram gritos no trabalho, enquanto que só 13% dos entrevistados homens relataram esses mesmos acontecimentos. Dentre os trabalhadores que tiveram seu trabalho excessivamente supervisionado, principalmente na pandemia, no home office, 40% são mulheres e 16% são homens. 92% entrevistados, quando a gente fala sobre assédio sexual, são mulheres. Então, é claro, muitas vezes a gente faz essa palestra e muitas pessoas, não aqui, claro, que aqui é todo mundo do campo progressista, mas muitas vezes as pessoas perguntam, e a Lei João da Penha? E os homens? E etc. Gente, o Código Civil Penal já é todo dos homens. Então, fiquem tranquilos que vocês não precisam de uma Lei Maria da Penha, porque estatisticamente vocês são menos de 3% dos casos, e todo o Código Penal e Civil já é feito por homens e para homens. Então, vocês estão bem assegurados, fiquem tranquilos, né? E a gente fala, por que essa violência, ela adentra um espaço que, teoricamente, é o espaço de sala de aula de professores, onde a gente deveria formar e educar pessoas
mas muitas vezes a gente acaba sofrendo essa violência pela própria equipe, pela própria direção, no caso das escolas privadas, pelo próprio empregador, né? Porque é cultural. A gente está numa sociedade estruturalmente machista, estruturalmente patriarcal, e a gente ainda tem uma cultura de reproduzir esses discursos. Então é claro que a gente não vai ouvir um discurso de que em briga de marido e mulher não se mete colher dentro da escola, mas a gente vai ouvir piadinhas um pouco mais leves, piadinhas que vão falar sobre a nossa roupa, sobre a nossa competência, sobre a gente estar mais bonita, ou sobre a gente estar de TPM, estar mais nervosa, se a gente está naqueles dias, porque a gente reclamou e impôs um limite a um colega. Então, é cultural. E se a gente pensar que a gente, em 62, nós mulheres precisamos de permissão para trabalhar, permissão dos nossos maridos para trabalhar, faz muito pouco tempo que está no imaginário brasileiro mulheres trabalhando. Então, a partir de 62, a gente tem a permissão. E isso, claro, que a gente está falando de mulheres brancas, né? Porque as mulheres negras sempre tiveram que trabalhar desde a abolição da escravatura, como foi feita aqui no Brasil, sem nenhuma estrutura para reconstruir suas vidas. Mas ainda faz parte, se a gente pensar, gente, que em 88, quando a gente tem as deputadas constituintes, né, fazendo de 85 a 88 para fazer a Constituição, elas não tinham banheiro na Câmara de Deputados. A primeira coisa que o Conselho Nacional de Mulheres pede, e que foi chamado de mimimi da época, era um banheiro, porque não tinha banheiro feminino na Câmara de Deputados, nem de senadores, né? Porque não fazia parte do imaginário ter mulheres ocupando aqueles lugares. E por mais que a gente pense que tanto a pedagogia quanto, por exemplo, letras, ainda são majoritariamente campos femininos, ocupados por mulheres, a gente ainda tem um imaginário, principalmente se a gente pensar em mães, de que elas vão estar no espaço doméstico e não no espaço público e profissional. Só que aí o que a gente tem que chamar a atenção, não só para as mulheres ocupando esse lugar, mas para mulheres vítimas de violência, seja violência institucional, seja violência doméstica, é que a violência contra a mulher produz impacto de 214,42 bilhões no PIB ao longo de 10 anos. É uma estimativa feita pela Federação de Indústrias do Estado de Minas. A violência contra a mulher provoca o fechamento de 1,96 milhão de postos de trabalho. Porque é óbvio que uma mulher vítima de violência é afetada nos outros campos. Seja porque a violência física deixa marcas e ela tem vergonha de ir no trabalho no dia seguinte, seja porque a violência psicológica vai deteriorando o psicológico dessa mulher, ela não consegue mais ser produtiva, até porque não é a principal preocupação dela, muitas vezes é se manter viva, é acordar, é conseguir escovar o dente, né? Então, se conversando a gente não consegue convencer as pessoas de que é importante a gente atender mulheres vítimas de violência, que a gente chegue para o patrão, para o empregador, para o diretor e fale: você vai perder postos de trabalho, você vai perder uma trabalhadora, porque eu não estou tendo auxílio e acompanhamento para romper esse ciclo de violência. Como é que tá meu tempo? Eu esqueci de cronometrar. Tem 10 minutos. Então tá, então dá pra falar. E aí a gente pode falar tanto da violência doméstica, que é provavelmente que a gente já conhece da Lei Maria da Penha, falando sobre os 5 tipos de violência: violência física, violência sexual, violência moral, que é uma das que mais acontece quando a gente fala em espaços de trabalho, a violência moral e a violência psicológica, e a violência patrimonial também, que vem para restringir ou destruir nossos patrimônios, né? Então, mas para além da violência doméstica que a gente conhece, que a gente acha muito que está dentro do campo do lar, mas que impacta diretamente a vida dessa mulher na sua relação de trabalho, a gente pode falar sobre as microviolências que... falando outra bolsa, mas eu pego depois. As microviolências que acontecem no dia a dia dessa mulher. Então, os termos vêm do inglês, porque, né, a academia geralmente é toda eurocentrada. Os termos vêm do inglês, mas a gente deu uma adaptada para o português, né? Então, a gente tem o famoso espaçoso, que é aquele cara que ele vai se intrometer nos assuntos onde ele nem é chamado. Então, ele vai dar opinião sobre dignidade menstrual ou sobre maternidade. E não é o lugar de fala dele, mas ele está ali, provavelmente te silenciando, para falar sobre um assunto que não é do campo dele, né? E a gente também tem um explica-tudo, um mansplaining, que é aquela pessoa que ela vai te explicar como é menstruar.
E como é a TPM e por que você está ansiosa? Porque o seu corpo funciona desta maneira. E aí ele vai se apropriar daquele discurso para falar para você coisas que provavelmente você já sabe. A gente tem um caso muito famoso de uma pesquisadora que estava numa reunião de trabalho e o cara explicou para ela sobre uma teoria que ela criou. Mas o cara, obviamente, não se deu o trabalho de pesquisar. Então, quando ele acabou, ela falou assim, fui eu que escrevi o artigo sobre isso. E aí, o problema é que eles não ficam com cara de tacho, gente. Se eles ficassem, ainda era melhor. Mas nem assim eles ficam. A gente tem o main interrupting, que é o intrometido, que é bem fácil. Todas nós já vivenciamos isso. Aquele cara que interrompe a gente 54 vezes numa reunião de trabalho. E, na maioria das vezes, ele interrompe para falar exatamente o que a gente acabou de falar. Exatamente. Né? Que é o ladrão de ideias. Geralmente é um pacote. Então, ele te interrompe para falar e se apropriar do que você falou para parecer que é uma ideia brilhante e que foi dele, né? Tem o ladrão de ideia, tem o gaslighting, que é o manipulador, que é aquele que vai te manipular para você se sentir culpada. No ambiente de trabalho, a gente tem isso, né? Que é quando você se sobressai ou você se destaca por alguma coisa e aquela pessoa te faz sentir ruim por estar se destacando, né? Ou te manipula para que você não brilhe tanto, não seja bem sucedida. E a gente tem o meio tears, que é o reclamão, que é aquela pessoa também que vai reclamar por se sentir injustiçado. Saiu uma reportagem agora recentemente, não é reportagem, foi uma coluna no Globo falando sobre como os homens brancos e héteros estão perdendo postos de trabalho por causa da representatividade. Acho que isso exemplifica bem o reclamão, né? Fica bem claro pra gente o quanto perder privilégios incomoda, né? Então, são pequenas microviolências que a gente vai passando todos os dias, mas que estão tão dentro do ambiente de trabalho como no nosso dia a dia, né? Até em casa mesmo. E aí, se a gente for falar sobre um pouquinho das leis que a gente pode recorrer, a gente tem um caso famoso de uma professora que teve uma relação afetiva com outro professor colega. E aí, quando eles terminaram, ele expôs conversas e fotos dela para a direção da escola, ameaçando ela, enfim. Isso tem uma lei, isso é a revenge sexual, ou porn revenge em inglês. Isso tem lei para proteger a gente, né? Principalmente nessas relações afetivas, porque ele não queria terminar, obviamente. Eu acho que a gente estava na outra sala falando sobre isso, né? Lá no lanche. Falando sobre como é que... Alguém falou sobre por que um cara mata uma mulher, né? Não é maluquice, não é doença. É sobre poder. Acho que você estava ali dentro, né? É sobre poder, é sobre controle. É sobre você achar que tem controle sobre a outra pessoa e ela simplesmente dizer não. O não é o maior empoderamento que uma mulher tem. Porque ele não é respeitado, mas ele é o maior empoderamento que a gente tem. Então, a gente tem leis que podem proteger a gente, esse é um caso desse. A gente tem a lei de importunação sexual, a gente tem assédio sexual e assédio moral, a gente tem a lei da perseguição, e que vale muito também, às vezes, para colegas de trabalho e alunos. Então, às vezes, quem for principalmente de ensino superior, a gente tem vários relatos de alunos que criam fixação por professoras e professores. E a gente tem agora a lei da violência psicológica, que não é mais só uma das categorias da Lei Maria da Penha, mas é uma lei de violência psicológica que pode ser denunciada na delegacia. E aí eu vou me encaminhando para o final, gente, pensando assim, tá, o que a gente faz com tudo isso? Enquanto trabalhadora, eu acho que a gente pode pensar, não só como sindicato, mas como escola, em criar um canal de denúncia, um canal de ouvidoria. Seja na escola, seja um ambiente ou um canal, não precisa ser um canal telefônico, na verdade, mas um canal seguro para que essas denúncias sejam feitas. Se for no sindicato, uma ouvidoria, criar acompanhamentos jurídicos, porque muitas vezes essa mulher não sabe como recorrer, não sabe como denunciar, tem medo porque não entende as consequências da sua denúncia. E encaminhar para a rede de apoio. Então, por exemplo, toda cidade tem uma rede de atendimento à mulher. A Niterói tem, Maricá tem, São Gonçalo tem, o Rio tem, que é o CEAM, que é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher. Encaminhar, tem CEAM espalhado pela cidade toda, então é fácil de encaminhar.
para que essa mulher tenha acompanhamento e consiga romper com esse ciclo de violência. Os CEANs, eles acolhem qualquer tipo de violência de gênero, não precisa necessariamente ser violência doméstica. E conceder apoio à vítima, seja sindicato, seja diretora, seja professora, seja colega de trabalho, acreditar na palavra da vítima, mostrar para ela que ela não está sozinha e dar apoio para que ela dê prosseguimento a essa denúncia, ou se ela não estiver preparada para denunciar, mas fortalecer essa mulher para que ela consiga romper. Enquanto professoras, nós temos a Lei 14.164, que foi criada agora em 2021, que cria a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher em instituições públicas e particulares do ensino básico. Mas aí a gente fala como professora. Não é nossa responsabilidade saber o que dar em sala de aula, que eu sei que muitas direções vão falar, se virem aí, apliquem. Então, as direções têm que preparar o material para que os professores consigam inserir em suas aulas, né? Não é simplesmente, tem uma lei, se virem aí, vocês que pesquisem, vocês que façam um quíntuplo trabalho, além de corrigir prova, preparar a aula, né? Enfim. Né? Mas é importante a gente saber que a gente também tem um papel, e mesmo em qualquer matéria que a gente lecione, dá para inserir o combate à violência de gênero ali. Por fim, eu deixei na bolsa lá atrás, mas depois eu trago aqui para frente, a CONASCOM, que é a Confederação Nacional de Trabalhadores, é enorme o nome, empresas, prestações de serviços de asseio, conservação, limpeza urbana e áreas verdes, em parceria com o Ministério Público do Trabalho, criou o ABC da violência contra a mulher no trabalho. É uma cartilha, eu tenho ela física, a minha já está quase depenada, mas tem ela também virtual. E é uma cartilha muito completa que fala tanto sobre interseccionalidade, raça, etc., mas fala sobre todos esses termos que eu citei aqui, fala sobre feminicídio, sobre assédio, leis. É uma cartilha muito boa, muito completinha, com palavras super fáceis e acessíveis, que eu recomendo muito para serem distribuídas em escolas, não para as adolescentes, né, e crianças não, mas para a equipe, né, das escolas e também aqui no sindicato. Recomendo muito. Consegue aonde essa cartilha? Tem tanto, eu posso enviar para Marta o PDF, mas tem na internet, é só jogar ABC da Violência da Mulher no Trabalho, quanto tem também, se você entrar em contato com a CONASCOM, elas conseguem enviar um lote. Eu tenho uma, mas a minha já é filha única de mãe solteira, né? Mas é isso, gente. Às vezes eu falo muito rápido. Não sei se ficou alguma questão. Agradeço mais uma vez o convite. Obrigada. Obrigada, Ana. A gente sabe como que, quando a gente fala de mulher, a gente tem que falar de mulheres, né? Porque cada situação é uma situação. E as oportunidades de mercado são muito diferentes de acordo com de que mulher a gente está falando. Se é uma mulher idosa, é uma mulher trans, é uma mulher homossexual, é uma mulher negra, é uma mulher com filhos, é uma mulher grávida. Em cada situação dessas, a violência sofrida se expressa de uma forma. E nós temos que estar, enquanto sindicato, né, que luta para proteger a categoria, que luta pelos direitos e pelo atendimento às demandas da categoria, como sindicalistas que querem trabalhar para a emancipação da classe trabalhadora, nós temos de acúmulo dessa discussão para que a gente possa efetivamente enfrentar esses problemas, esses desafios que estão batendo a nossa porta cada vez mais. Eu quero registrar que nós estamos transmitindo esse debate ao vivo pelo canal do sindicato no YouTube. Então, depois vocês podem, no Facebook do sindicato. Depois vocês podem, inclusive, acessar e até compartilhar. E quanto mais a gente aumenta o alcance desse tipo de debate, melhor, né? Então, agora nós vamos ouvir a Celina. Eu aviso com 5 minutos, tá, Celina? Vai querer outra chuva? Você quer sentar de outra forma para você ver, não é? O que você acha? Como assim? Eu vou ficar
ficar aqui na ponta, porque senão ela vai ficar de costas para a tela. Eu fico aqui do lado, né? Enquanto a Romanilha, boa noite. Boa noite. As camaradas, as mulheres e homens presentes aqui nesse debate e aqueles e aquelas que estão nos escutando pelo Facebook do CICO. Quero agradecer imensamente ao Sindicato dos Professores do Rio de Janeiro, na pessoa da Zezé, eu sempre falo o seu nome, da Vânia, pelo esse convite, porque nós estamos no mês da mulher. Né? A gente fala dia 8, mas a gente comemora, durante o mês da mulher, o nosso dia. E parabenizar também aí ao Ciclo Rio pela congratulação com as funcionárias do Ciclo Rio Mulheres em nosso mês. Acho importante que a Ana Beatriz falou, eu acho que a minha apresentação vai complementar o que ela colocou aqui. Primeiro, nós temos ali o tempo, vou ficar aqui do lado para eu seguir, né? Senão tem uma pergunta. O nome que vocês escolheram para o debate já é muito importante. É a violência contra a mulher no ambiente de trabalho. Esse tema já mostra, né, que nós, mulheres, no mundo do trabalho, temos vários tipos de violência, não é um só. E eu peguei pela primeira parte, eu coloquei assim, pela emancipação da classe trabalhadora com interseção de gênero e raça. Porque essa luta, nós temos que ter claro que não é uma luta só das mulheres. É uma luta de homens e mulheres pela nossa emancipação, por um outro tipo de sociedade que não é esse que a gente vive. Tem que chegar para cá. Tá. Então, ali vocês estão vendo que eu coloquei, inclusive, ali o Simplo Rio, que o Simplo Rio está... O Simplo Rio está completando esse ano 92 anos de luta de resistência. Né? Então, não é fácil a gente ter um sindicato que tem 92 anos de existência. Eu sou do sindicato Simplo Minas e completa esse ano 91 ou 90 anos de existência. Então, nós somos mais novos do que o Simplo Rio. Então, nós pode passar. Então, nós começamos com uma pergunta que a gente tem que sempre ter ela em conta. Quem somos, onde estamos e o que queremos? Porque se eu não parto de uma realidade que a gente tem, eu posso apresentar propostas e saídas que não estão de acordo com aquela realidade. Eu tenho que me conhecer para saber onde eu estou e onde eu quero chegar. Então, nós não somos qualquer lugar, nós somos um país desse tamanho, com diferenças de região para região, de município para município. Como nós temos um país desse tamanho e ainda vivemos com tanta nós, principalmente nós mulheres, com tanto sofrimento, porque a gente vive realmente um sofrimento para passar. Então, o que acontece? Nós somos um país onde nós somos 215 milhões de habitantes. Não somos qualquer país, nós somos o quinto maior país do mundo. Entre os 250 e poucos países, nós estamos no quinto lugar. E nós somos a segunda maior economia do mundo. Já fomos a sexta. 12ª. Então, o que acontece? Nós já fomos a sexta. Mas nesse período que nós tivemos aí de 6 anos de retrocesso no Brasil, aí nós já estamos vendo o nosso retrocesso. Pode continuar. Então, quem somos nós? Nesses 215 milhões de habitantes. Nós somos, os homens são 48%, subiu um pouquinho ali agora, 48,9%, e nós somos 51,6%. E nós somos o quê? Se eu vou olhar nós,
Eleitores, nós somos maioria, 53%. E olha quantas deputadas nós temos. Em quais lugares de representação nós estamos. Então, por isso que eu coloquei lá no início, nós temos que lutar junto, homens e mulheres, pela nossa emancipação, senão nós não vamos conseguir aquela realidade que nós pensamos. Pode ir. Nós temos aqui a outra questão, que é o país que fazemos juntas e juntos. Nós vivemos 6 anos de retrocesso nesse país. Nós precisamos construir um outro país para chegar na sociedade que a gente quer. Então, isso tudo, nós vamos resumir que é uma violência. Esse retrocesso que nós tivemos no meu país, isso foi uma violência contra o povo brasileiro e em especial em nós mulheres. Então, eu gosto sempre de pegar esse poema, um pedacinho do poema da Simone de Beauvoir, que fala: nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica, eu acrescentei sanitária, por causa da época da pandemia, sindical ou religiosa, para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos não são permanentes. Nós teremos que manter-se vigilantes durante toda a vida. E nós tivemos esses 6 anos, o retrato disso aqui. Que o que nós tivemos de retrocesso na nossa vida, na vida do povo brasileiro, foi porque nós tínhamos um governo que queria acabar com o Brasil, com todo o direito que nós temos para passar. Aí nós estamos aonde? Nesse Brasil de tamanho que nós temos, que é o Brasil. Onde nós estamos? Em todas as instâncias de poder. Onde nós estamos? Então a gente tem que... Essa luta, ela tem que ser diária. Eu não posso pensar alguma coisa sem pensar onde estamos, quem somos e onde estamos. Então nós vamos lá, ver onde nós estamos. Essa é a última pesquisa do DIEESE também, que ajudou a divulgar essa pesquisa, onde mostra o seguinte: inserção da mulher no mercado de trabalho. Pode ir. 9,6 milhões de mulheres com 14 anos ou mais, nós somos 47,9 milhões, fazem parte da força de trabalho. Depois nós vamos ver como que isso vai acontecer. A proteção, nós contribuímos na proteção social e direitos trabalhistas, 65,5%, contribuíram com a Previdência Social. E eles sabem que eles estão querendo aumentar a nossa idade para aposentar. 48,8% tinham carteira de trabalho assinada. Mas, esse aqui já aumentou, 43% eram informais. Na pandemia, quem mais perdeu emprego fomos nós. Passamos para a informalidade, fazer bolo, fazer qualquer coisa, e não tinha trabalho, não tinha carteira assinada. Pode. E nessa situação, então nós temos o rendimento médio. Isso é uma violência. Nós temos que acreditar que é isso. Rendimento médio real mensal das mulheres ocupadas, 21% recebem menor do que os homens, da mesma função. Nós vamos ver lá, depois nós tivemos um encontro com o presidente Lula, o que aconteceu? 91% dos ocupados ganham 20% menos do que o homem. O mesmo trabalho. Por que isso? Qual é a diferença? Só por causa do gênero? Educação e saúde. Educação e saúde. Nós mulheres somos 75% dos trabalhadores, das trabalhadoras. E ganhamos 32% menos. Isso é uma violência. Que a violência não é só bater, não é só matar, mas isso é uma violência. Por que eu tenho, às vezes, o mesmo nível de qualificação, o mesmo trabalho e vou ganhar menos? Qual a justificativa que nós temos para isso?
Indústria e construção, mulheres eram 23% desocupados e ganham 17%. Essa pesquisa, ela pegou todas as regiões, todos os estados. Só tem um estado, eu nem sei porquê, que ganha, não tem diferença, que é Acre. Eu até liguei para o Jazz, por que é isso? Parece-me que a maioria lá é trabalhador público, trabalhadora pública. Por isso que a diferença é muito pequena. Mas os demais, todos, sem exceção, nós ganhamos menos. Do mais rico para o mais pobre. Então, é uma política, é o não reconhecimento do trabalho da mulher. Pode ir. Então, nós vamos ter... porque quando coloca lá violência no ambiente de trabalho, eu preciso olhar tudo que é violência. Então, essa diferença salarial é violência. Não tem justificativa. Preterição na ocupação de cargo e funções, promoção e remoção é uma violência. Às vezes a mulher tem até uma qualificação maior, mas para ela subir de cargo, para ela assumir, não vai. A outra. Participar de treinamento. Nada. Assédio moral, seja do trabalho, isso é uma violência, não dá para aceitar. E quando eu falo isso, eu estou dizendo, é homem e mulher, não dá para aceitar. Físico, patrimonial, psicológico e sexual. Isso é uma violência. Então, pode ir passando. Desrespeitos dos meios de comunicação internos e institucionais. A mulher serve para ser tudo. O informe que a professora ali falou, né? Mostra isso. Ela não podia trabalhar com uma camiseta porque ele estava tentando os homens. Então, não tem jeito. Ou nós nos convencemos disso e na nossa casa, com nossos filhos, homens e mulheres, a gente trata isso, ou nós não vamos resolver. Pode ir. Controle de conduta no ambiente de trabalho. Infelizmente, nós encontramos tudo isso no movimento sindical. Não é só no trabalho lá na empresa, não. Mas no próprio movimento sindical nós encontramos isso. Então a gente precisa falar e quando isso acontecer, a gente precisa falar. Calar não resolve. Pode ir. A violência. Então eu tenho ali a violência psicológica, é um tipo de violência. A violência psicológica passa para a violência doméstica. A violência doméstica passa para a violência sexual. A violência sexual passa para a violência econômica ou financeira. Essa aí passa pela violência física e chega ao feminicídio. Eu também sou acompanhadora da Patrícia Galvão, então cada pesquisa que a gente acha que não está acontecendo. Então nós temos uma lei que foi aprovada de feminicídio. Mas infelizmente, quando nós estamos falando aqui, no mínimo, 2% das mulheres são mortas. Sem nenhuma justificativa. Então, eu acho que isso aí tem que tratar isso. Agora nós, dia 21 agora, que foi 21, acho que foi 21, que a Câmara Federal aprovou uma modificação na Lei Maria da Penha. Que a partir, que tinha um tempo para fazer. Agora, a partir do momento que a mulher sofreu qualquer violência e ela registrou, ela tem a proteção, no caso daquela pessoa que mandou. Pode ir, não está me avisando. Tá, mas está tranquilo. Tá. Ali só figuras, né, para mostrar o tipo de violência que a gente tem para passar. Ali a violência sexual, né? Vamos lá? Pode ir? Agora, nós vimos, olha lá, porque nós estamos respondendo as perguntas. Quem somos, onde estamos e o que queremos. O que nós queremos? Que país nós queremos? Nós queremos derrotar os nossos companheiros homens? Não.
Nós queremos um mundo de igualdade, que reconheça homens e mulheres com os nossos direitos. Não estamos querendo tomar lugar de ninguém. Tá? Não tem jeito de eu ser 51%, ser 53% e tudo eu sou menos. Qual é a justificativa? Nós não temos essa capacidade. Nós falamos que temos, pode ir. Então, o que queremos? Então, nós tivemos, no dia 8 de março, nós tivemos um encontro com o presidente eleito, ele estava lá, Luiz Inácio da Silva. E ele estava muito emocionado. Porque quando ele ainda era candidato, nós tivemos um encontro com ele dia 10 de março de 2022. Nós tivemos encontro com ele e entregamos a ele uma pauta de reivindicação mínima, eram 25 pautas. Dessas 25, desde a sua campanha e desse dia que nós tivemos, ele aprovou, mandou projeto, ou vai mandar, etc, etc. Nesse encontro ele apresentou 13. Eu não peguei todos porque eu sabia que eu não tinha tempo de falar sobre isso. O projeto de lei que ele falou: igualdade salarial entre homens e mulheres que exercem a mesma função. Nós temos isso aprovado desde 1943, com a nossa CLT está lá. Mas está lá e não tem nenhuma punição para a empresa que não cumpre. Nós tivemos isso aprovado na nossa Constituição de 1988. Sim. Até hoje, até agora, as empresas não cumprem. Então, aqui, ele já, no projeto mandou, tem punição para as empresas que não cumprem. Ou vai pagar mais, ou não vai ter algum benefício que tiver, ele vai ainda colocar qual a punição que a empresa tem. Ratificação da Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho, um mundo do trabalho livre de violência e assédio sexual. Essa lei, ela é de 1981, se eu não me engano, o tempo que ela foi. E nós temos aqui, se nós tivermos essa lei ratificada, aprovada pelo Congresso, com certeza nós teremos meios de resolver isso. Decreto ciência, todas as ministras, mulheres que estavam presentes, todas apresentaram um projeto. Além das 11 ministras, nós tivemos a presidenta do Brasil e a presidenta da Caixa Econômica. Todas elas apresentaram. Essa aqui é decreto da ciência e pesquisa, inclusão de permanência e acessão de meninas e mulheres na ciência. Hoje as meninas já são maioria. Já são maioria. Porque, por exemplo, nós temos, vou citar uma pessoa, que é daqui do Rio de Janeiro, a ministra de Saúde, Anísia Teixeira. Ela tem uma história, ela já comprovou que ela é capaz. Então, é a primeira vez que nós temos uma mulher no Ministério da Saúde. Se você vai olhar, a maioria da área de saúde somos mulheres, principalmente as enfermeiras. É quase que 90%, e não assume nada de maior. Pode ir mais rápido, crédito e aceleração, Banco do Brasil e Caixa Econômica. Aí o financiamento vai ter diferença, etc. Depois eu posso mandar para vocês o que é. Aqui do Rio, né? 14 de março, a partir desse ano, é o Dia Nacional de Marielle Franco, que foi morta, assassinada por causa da política. E, infelizmente, até hoje, nós não sabemos quem matou a Marielle. Então, todo 14 de março, daqui para frente, vai ser o Dia Nacional Marielle Franco. Projeto de lei. Programa de proteção e promoção da saúde menstrual. Lembra que nós aprovamos no Congresso, no ano retrasado, a doação de absorvente, etc. E
o ex nosso, ainda bem que é esse, voltou atrás, então nós ficamos meio, agora já está em vigor esse projeto. Construção de creches. E a creche que a gente reivindica não é creche manhã, ou tarde, ou noite. É no horário que nós trabalhamos. Quem trabalha amanhã é obrigatório uma creche de manhã. Quem trabalha à noite essa creche. Então, já nesse projeto, nós temos lá 1.189 creches paradas, construídas sem funcionar. Então, assumiu que a partir do ano que vem todas elas vão funcionar. Vai rapidinho. Ratificação da Convenção 5.000 da Organização Internacional do Trabalho. Igualdade de oportunidade para mulheres e homens. Também ratificação. Nós não queremos ser melhor, não queremos ser iguais. Né? Essa lei já nos ajuda. Apoiar e participar de todas as lutas e campanhas em defesa da saúde pública, pelo fortalecimento do SUS e a saúde integral das mulheres. Apesar do descaso que nós tivemos aí atrás da pandemia, foi a saúde, os profissionais da saúde que não morreu tanta gente como poderia ser. Estimular e promover condições às mulheres para que disputem cargos e presidências de sindicato de base nas federações, confederações e centrais sindicais. Nós, a central que eu faço parte, nós vamos ter agora o conselho em julho, agosto, e nós vamos aprovar a paridade qualificada. Não tem como, por exemplo, eu sou professora. O nosso sindicato, infelizmente, não tem paridade qualificada. O Rio tem certeza que não tem a paridade qualificada. Então, isso não é querer tomar espaço de alguém. É assumir aquilo que nós temos direito a isso. Pode me passar. Pode passar. Apoiar e participar de todas as lutas. Não, já tem, está repetindo. Pode ir. Apoiar a luta da juventude. Essa juventude nossa precisa entender o que é o mundo do trabalho. Por emprego, educação de qualidade, entrelaçando a luta feminista no corte geracional e raça, na cidade, no campo, nas florestas e nas águas. Essa juventude nossa precisa entender isso, gente. Senão, nós não vamos mudar nada. Direito de viver com dignidade, sem fome, nós sabemos como que a população brasileira está com fome e a miséria. Paridade, qualificada, já falei, pode passar. Então, o que nós lutamos? Olha lá no início, nós lutamos pela emancipação da classe trabalhadora com interseção de gênero, raça e idade. Investimento para que as mulheres sejam autoras do processo de transformação, conjugando emancipação política, econômica e social, com políticas de ações afirmativas e mudança na relação. E outra, emancipação humana é diferente. Emancipação humana é na perspectiva da superação do sistema capitalista. Se a gente não tiver luta, mas não tiver o que nós queremos? Nós não queremos ter essa sociedade que é hoje. Sei que não vai ser amanhã, mas isso tem que ficar na nossa mente. Nós queremos outro tipo de sociedade. No nosso caso, nós queremos a sociedade socialista. Pode ir. Aqui terminando, um texto do Charles, né? Mas vivi e ainda vivo. Não passo pela vida. E você também não deveria passar. Viva! Bom mesmo é ir à luta com determinação. Abraçar a vida com paixão, perder com classe e vencer com ousadia. Porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito para ser insignificante. Então nós temos que terminar, nós temos que viver e lutar pela vida e lutar por uma outra sociedade que não é essa que nós vivemos. Obrigada. Muito obrigada, Celina.
Acho que eu passei um pouquinho, né? Passou, mas não faz mal. Nós nos falaram praticamente ao mesmo tempo. E aí, pessoal, a gente abre para as perguntas, né? Talvez aí, Martinha, possa me ajudar a ver quem se inscreve. Enquanto as pessoas pensam aí, eu gostaria de já lançar uma pergunta para vocês. Na verdade, não é uma pergunta, eu gostaria de saber como vocês veem isso, comentários que vocês poderiam fazer sobre a violência institucional dentro, né, das escolas, das empresas, de um modo geral. Né, porque nós vivemos um momento em que o assédio virou uma prática naturalizada de gestão, né? São procedimentos dentro da própria empresa que já provocam assédio, mesmo que não haja o assédio interpessoal. Né? Como metas, né? Aquelas metas abusivas, prazos inexequíveis, né? E às vezes também dentro de empresas, de várias empresas, principalmente comércio, eles dão gratificações por produtividade em grupos, para grupos. E aí, se alguém do grupo falha, o grupo inteiro fica cobrando daquela pessoa. Então, é uma maneira de você estimular o assédio entre os companheiros, né, de trabalho. Então, eu queria ouvir vocês em relação a essa prática, essas condutas abusivas institucionalizadas nas empresas, né, e nas escolas também. É isso. Alguém? A gente faz o quê? De cima? Pode ser. Tá. Marina, vem até aqui. Do lado da Zezé. Marina. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre como é que a gente pode, através da educação, formar pessoas que não vão criar filhos machistas. E mulheres machistas também, né? Porque temos esses dois tipos na sociedade. O que mais se vê é isso. A mulher que já se coloca como submissa desde criança, porque a mãe assim ensina, serve o seu irmão, ajuda, não sei o quê, toma conta. Ela pede a mulher para tomar conta do irmão. Raramente ela pede ao irmão para tomar conta do outro filho. E essa reprodução dessa sociedade patriarcal é feita através das mulheres também. Elas ensinam isso. E elas ensinam porque assim aprenderam, e assim é, e assim sempre será. Como é que a gente quebra isso através da educação? Como é que a gente introduz isso nas escolas? Para que as mulheres, e quem não está mais na escola também tem um jeito de pensar nisso, né? Porque para você não ter filhos machistas, você tem que educá-los para não ser machistas. Essa é a minha pergunta. Nicolas. Tem que vir aqui. Então, a minha pergunta envolve um pouco do que a Marina falou, que aqui a gente está num espaço progressista, que apesar de a gente sempre aprender aqui, ter sempre que aprender, a gente está na mesma luta. A pergunta que eu faço é, como buscar dois tipos de pessoas, que são as mulheres mais velhas que, por terem sido criadas numa sociedade assim, já desistiram e, como a Marina disse, estão submissas a certos tipos de situações, e como buscar também as mulheres que estão do lado dos agressores e acabam por si também agredindo. Por exemplo, num espaço de trabalho onde uma mulher é assediada ou violentada de outra forma, a mulher, em vez de se compadecer pela companheira, acaba tomando a posição ao lado do agressor. E aí isso às vezes pode até dar palco para o agressor falar que ela também é mulher e está falando que eu estou certo. Enfim, como buscar esses dois tipos de mulheres, as que já desistiram e as que são agressoras e estão ao lado dos agressores. Júlia. A minha pergunta vai mais no sentido de a gente nasce nesse mundo
e a gente não sabe exatamente como a gente tem que fazer para viver. Não vem uma cartilha e não é todo mundo que informa a gente do que a gente tem direito, do que a gente pode ir atrás, do que a gente pode processar, do que a gente pode buscar. A minha pergunta é em cima disso. O que a gente pode fazer para poder chegar às pessoas, principalmente essas mulheres, que não têm conhecimento dos seus próprios direitos, não têm o conhecimento das leis que cobrem ela, que protegem ela, e ainda têm medo, quando sabem das leis, têm medo das consequências, porque elas também não entendem. Essa é a minha pergunta. Como a gente pode fazer para que esse conhecimento possa chegar mais nas pessoas, mais nessas mulheres, mais nas pessoas que não sabem dos seus próprios direitos, que não entendem como elas acontecem e quais são as consequências disso? Tudo. Boa noite a todas. Aqui? Vamos lá. É para enquadrar. Eu imaginei. Foi. Bom, boa noite a todos, todas e todos. Primeiro, parabenizar Celina, Bia, Zezé, pela mesa, o coletivo de Mulheres do Centro pela realização da atividade. Né? Acho que é muito bom que a gente não faça só participar do ato do 8 de março, mas que a gente faça as reflexões e os debates cotidianos e pense. Porque a gente diz nessa faixa, né, que a professora mulher o ano inteiro a gente exercite mesmo e olhe as dores e as delícias desse nosso ser e se construir o tempo todo, né? E aí eu vou fazer alguns comentários e algumas perguntas também, de alguma forma. Vou tentar navegar por 3 lugares, coisas que vieram aqui nas falas e coisas que têm a ver com o tema e vieram nas minhas reflexões a partir. Primeiro, perguntar para a Bia sobre a Casa Lilás, se vocês, quando chegam as mulheres lá, como é que é essa vivência e essa coisa que você passou em algum momento da sua fala, dessa percepção do impacto que tem a violência que elas sofrem na própria vida de trabalho profissional, né? Então, assim, se esses relatos aparecem também quando elas chegam lá na Casa Lilás, como é a abordagem em relação a isso. E aí, a segunda coisa era um pouco a gente trazer, que eu fiquei pensando aqui, quando a gente pensa no chão das escolas, né, desde os nossos lugares, como que muitas vezes a gente os nossos corpos são tolhidos, e aí teve a coisa da roupa que Bia trouxe, mas acho que a gente pode olhar isso também com as nossas meninas nas escolas, né? Ou senta que nem uma menina, ou um caderno, expectativa social que a gente mesmo às vezes imprime sobre o caderno de uma menina, o caderno de um menino, a letra, a arrumação, a organização, que vai colocando ali uma pressão, e aí os bancos escolares marcam nesse sentido também, e como que a gente reflete, qual a nossa tarefa também de refletir sobre isso. E aí, mais agora também para a Celina, não conhecia esse material que Bia apresentou do sindicato. Já você mandou pelo WhatsApp, certo, já repassei para as meninas, mas eu sei que bancárias estão fazendo um movimento, uma ação nacional, né, que é o Basta de Violência contra as Mulheres Bancárias. E aí, se existe algum pensamento mais geral nesse sentido, dessa possibilidade da gente pensar uma forma de nós na educação, como que a gente poderia fazer igual os bancários fazem o Basta, que tem a ver com dar um suporte às mulheres que passam por violência doméstica, mas também às mulheres que passam pelas violências institucionais em seus locais de trabalho. O que eu tenho visto das experiências bancárias é bem interessante, e como que a gente poderia, de repente, pensar algo similar, talvez convidá-las aqui para conhecer melhor o projeto, para desenvolver algo assim, não só no Simpro, mas aí pensar, porque as bancárias começaram desde a contrato, então a gente pensar desde a CONTE, desde a CNTE, enfim,
e ser uma ação nacional mesmo em relação às mulheres da educação, né? Que, embora sejamos a maioria na categoria, ainda temos também muitas dificuldades, por vezes, sobretudo nos locais de trabalho, nas relações, né, nos constrangimentos que nos fazem passar, mas também no nosso meio do movimento sindical. E aí, por que não falar também, no nosso caso, até das roupas, né? Quanto tem uma expectativa que as nossas roupas sejam sóbrias, para que a gente seja dirigente, a forma como a gente fala para ser incluída nesse mundo que é dos homens, que mais do que nós. E quando uma mulher chega aos cargos de direção, seja na escola, seja no movimento, qual é a expectativa que se tem sobre ela, qual é o comentário que se tem sobre ela ser igual, se as chances de chegar lá e de atuar nesse lugar são iguais, se as cobranças são diferentes, se a gente tem essa avaliação também, como é para a mulher estar no local da direção, tanto num espaço quanto no outro, né? Tanto no chão das escolas como no nosso meio sindical. Acho que é isso. Obrigada. Bom, boa noite, parabenizar a mesa aí por esse grande debate. Eu vim com a pergunta que acho que não tem resposta, mas para a gente poder refletir, porque muitas vezes, né, a mulher ela é violentada e se cala, mas quando ela não se cala e ela vai e faz uma denúncia, mas encontra pessoas que não estão prontas para recebê-la. Então, assim, eu fui violentada, e é uma dor que a gente não imagina, porque quando a gente fala, a gente não imagina como é que é essa dor, o que essa mulher sente. E quando ela toma coragem de ir a uma delegacia para denunciar, além dela passar horas dentro de uma delegacia, fazer corpo de delito a outra pessoa, te menospreza lá dentro, então a gente fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Para que denunciar? Se eu não sou amparada. Não existem pessoas preparadas para receber uma mulher. Enquanto eu estava denunciando numa delegacia, tinha uma mulher atrás de mim, chorando porque o marido tinha batido nela, com um filho no colo, e o policial mandava ela embora. E ela falou, eu não posso ir embora, senão ele vai me matar. Né? Então é isso que a gente enfrenta. No momento que a gente sabe das nossas leis, dos nossos direitos e procura ajuda, a gente não tem amparo, porque não tem pessoas qualificadas para atender essas mulheres que são violentadas. E fica por isso mesmo. E aí, esse lugar que a gente vai ocupando. A gente perde credibilidade, porque a gente vai ser agredida e não vai ter solução. E a marca fica, gente. É uma marca que ninguém tira. É uma marca que dói muito. O outro não tem noção do que é receber uma agressão. Hoje eu posso dizer porque eu fui agredida e sei o que é ser agredida por uma mulher. Não foi por um homem, foi por uma mulher. Dentro de um ambiente de trabalho. É uma dor que ninguém sabe que dor é essa. E que a gente não tem esse amparo. Sabe? E fica por isso mesmo. E a gente que vai ter que, que eu digo, né, que sofreu, é que vai ter que curar sozinho. Eu acho que não existe resposta, mas eu acho que a gente precisa lutar como mulheres, que existem as leis, mas a gente precisa que as pessoas estejam preparadas para receber essas mulheres, porque não estão preparadas para receber essas mulheres que são violentadas. É isso. Obrigada, gente. Vânia. Bom, eu queria também cumprimentar essa mesa, Celina, a Ana Beatriz, Zezé, a Comissão de Mulheres que organizou. Esse tema é um tema caro para nós. Marta acabou de falar que é um tema muito caro. E que a gente sabe que a recorrência de violências, né, contra as mulheres como a Zezé falou, cada caso é um caso com mulheres diferentes. Mas com relação à educação, aí eu queria frisar, a gente sempre pergunta o que a gente vai fazer com essas crianças, que informação que a gente vai dar. Eu queria aqui refletir com a mesa e com os companheiros, que se não há na educação, se a formação de professores
Eu acho que a gente, o curso de formação de professores, onde lida com a educação infantil, onde lida porque o nosso útero não é útero de agressor. E a mãe acabou de falar, a mãe, às vezes a mulher reproduz aquilo, a gente vê muitas professoras que vêm com a sua história, a sua história que já viu o pai bater na mãe, a sua história de que azul menina é rosa, ou menina é azul, que tem que separar. Eu trabalhei numa escola que fui coordenadora pedagógica, eu fui desconstruindo com as professoras, mas é muito forte. As professoras já trazem isso, e aí você acaba reproduzindo, as professoras reproduzem isso, a escola, a família também, muitas das vezes, que já vem com essa história. Eu fui trabalhar no colégio, no colégio de educação infantil da PUC, que era uma escolinha, Arnaldo Rodrigues, e eu sofri uma atitude racista de uma criança de 6 anos, que falou para mim assim, minha mãe não te paga para eu esperar. Eu falei, você vai esperar? Não, ela falou assim, todo mundo arrumando a sala, aquela confusão. Aí eu falei assim, ela, não, espera um pouquinho. Minha mãe não te paga para eu esperar. Ela não falou, quem me paga não, quem me paga é a escola. Mas aí depois eu fui ver a babá, que foi buscar, parecia minha irmã, né? Vamos falar que empresa é tudo igual. Aí eu falei, por isso que ela falou daquele jeito, aquela atitude, minha mãe não te paga para esperar. Foi uma frase corrente, ela falou que ela já ouviu. E no dia seguinte eu fui chamada na coordenação da escola. Você não podia falar, a criança fez isso em casa, a mãe falou. Eu falei, eu não vou ser refém, não vou ser refém de uma criança de 6 anos, para você ver como que a coisa reproduz. E aquilo ali, a professora não pode ser refém da criança nem da escola. Infelizmente, muitas professoras, eu saí da escola, não importa, que era a escolinha de arte da PUC, eu saí, mas tem professora que, como precisa daquele salário, como precisa, se submete a esse tipo de violência que a escola também pressiona. Ou é assim, ou sai. E muitas vezes um relacionamento abusivo também é isso. Não tem condições de se manter, ruim com ele, pior sem ele. Aí continua o relacionamento abusivo. Então esse ciclo de violência, ser mulher no Brasil não está sendo muito fácil. Né? Quando a gente vê pela própria pesquisa do Fórum de Segurança Pública, né? Que 699 mulheres foram mortas em meados do ano passado, 2020, parece, 21, quase 4 mulheres por dia sendo mortas. Aí a gente vê que não é fácil essa situação. Mas eu queria refletir aqui com a questão da educação. Como fazer o agir com relação a como que a gente pode agir. Eu acho que foi falado aqui em ouvidoria no sindicato. Eu acho que se completaram aqui as falas, porque eu acho que tem que ter, sim, um dos instrumentos, uma ferramenta que é importante, uma ouvidoria, sim, porque às vezes a coisa acontece lá fora, mas também no ambiente sindical também acontece. E se vier acontecer, que a gente possa ter essa ferramenta, uma ferramenta para recorrer, né? Eu trouxe essa coisa, mas para a gente suscetível o debate, para a gente poder refletir um pouco com a mesa e com as companheiras. Tem mais uma, tá, Zezé? Boa noite, companheiras e companheiros. Meu nome é Célia. A minha atuação foi mais na época no Sindicato dos Urbanitários, hoje o Sintergia, nessa parte do setor elétrico. Parabenizo o evento das companheiras do Simpro. E é mais uma pergunta muito recente que eu escutei, que essa questão da violência da mulher, né, virou norma das empresas, né, e vai ser trabalhada através das CIPAs. Como é que, né,
os nossos sindicatos e as próprias centrais, se já pensaram nisso, isso ser um meio também de como levar isso para as empresas, nas mesas de negociação dos acordos coletivos, porque é uma coisa nova, né? Eu escutei isso nessa semana, e como eu já atuei em CIPAS, esse negócio todo, a gente talvez um caminho, né, a se pensar. Vou encerrar com ela, tá? Boa noite a todas e todos presentes, a José, a nossa querida Celina, que é a secretária da Mulher da nossa CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a Ana, que eu também já tive o prazer de conhecer recentemente lá em Niterói, na OAB, né? Enfim, esse tema de violência, ele é assim, extremamente abrangente, né? A gente sofre vários tipos de violência. E aí eu vou trazer aqui para o nosso movimento sindical. Como é que a gente pode combater esse tipo de violência que ainda a gente sofre, né? É algo assim meio delicado de se falar, mas é uma grande realidade. E aí a gente sempre fala, mais formação aqui, formação ali, e mesmo assim ainda não se evolui, né? Então acho que esse é um tema que a gente sempre acha que vai resolver com uma formação, e aí já vem do berço, né? Como aqui já se relatou. A experiência já é do berço, já a criança já tem esse tipo de formação. Enfim, já por causa do horário não dá para se alongar. Podemos, então, passar para vocês, né, respondendo aquilo que vocês acharem que é possível responder. E podemos começar com você, Celina, para fazer o contrário? Já consegui. Fecha? Eu acho que sim, porque já são 7h30. Eu tenho um amigo que sempre fala o seguinte: para qualquer pergunta complicada, há sempre uma resposta rápida e errada. Então, o que acontece? Porque cada uma das intervenções aqui é complicada, a gente não pode dar resposta rápida. Tá, todas elas, mas como eu acho que a gente tem sempre que trazer o jovem, a jovem para o nosso movimento, e inclusive o movimento sindical, eu vou tentar falar com a pergunta do... Cadê o nome dele? Do Nicolas. Olha, nós estamos num ano 2023. Se a gente lembrar, quando que nós mulheres conseguimos votar? Quem sabe? Há 91 anos atrás, não? Pois é. 30? 30 aí? 32. 32. 1932. 50 anos, né? É quando que nós conseguimos a questão aqui da Zezé. A violência, ela é institucional, qualquer uma delas. E se eu vou pensar, eu só acabo ou só minimizo essa violência institucional quando nós mudarmos o tipo de sistema que a gente vive. Por mais que a gente avance, nesse momento, no capitalismo nós vamos ter violência. Vamos ter. Mas eu acho que nós temos que ter coragem de falar.
coragem de reclamar, coragem de falar que isso não está certo. Não está certo em qualquer lugar, em qualquer setor. Nós mulheres ficar calada quando nós sofremos qualquer tipo de violência. Você não vai responder com violência, mas você vai mostrar que aquilo é uma violência. Agora, não basta ser mulher. Quantas mulheres machistas, violentas nós temos? E nós temos homens que entendem a nossa situação mais do que nós mesmos. Por isso que nós iniciamos colocando do problema da emancipação e ter um outro sistema. Porque eu estava olhando esses dias, por exemplo, eu vi uma mulher ficando chateada porque a filha dela, acho que tinha 12 anos mais ou menos, chegou falando sobre a questão da violência que aconteceu lá na escola. De um aluno com a professora. E a mãe falou, não pode, você não pode tomar coisa do ser contra o seu colega. Como é que você vai defender a professora? Porque ele recebe isso em casa. Por isso que eu falo o seguinte, nós já avançamos muito. Eu sou daquelas que não desisto. Por exemplo, o que nós tivemos no dia 8 com o presidente Lula não é qualquer coisa. Não é qualquer coisa. Agora, se a gente achar, porque ele anunciou aquele tanto de projeto de lei e ficar de braço cruzado, não vem. Não vem. Então, e nós não podemos esquecer, nós tivemos um período de 6 anos que não acabou. Essa concepção política que foi implantada no Brasil, já existia, mas implantada mesmo, a partir de 6 anos, até 2017, né? Ela está aí. Ela está aí. Então, o que acontece? Nós vamos ter nessa situação, e a última, que é essa que a Célia falou aí, eu acho que a questão dos momentos a gente tem que aproveitar. Se nós temos que aproveitar com essa visão que está tendo. Agora, nós não podemos esperar que a coisa vai mudar sem que a gente mude. A Cora Coralina, né, uma grande poeta, escritora, ela falava assim, os meus olhos, as minhas pernas, às vezes estão cansadas com tanta discriminação. Mas eu jamais desistirei de lutar por uma vida melhor, pelo reconhecimento, pela lutar contra a discriminação racial. Então, eu não tenho resposta. Porque se eu der resposta a qualquer uma dessas intervenções, eu estou dando errado. É o conjunto. Eu só acho o seguinte, a resposta a isso é nós, a cada dia, a cada hora, não nos submeter a nenhum tipo de violência. Isso que a companheira falou aqui é uma marca. Qualquer tipo de violência nos marca. Mas a violência sexual, moral, isso marca qualquer pessoa. E não pode, em momento nenhum, a gente não dar apoio. Agora, não é por ser mulher que é revolucionária. Não é. Cadê aquela deputada aí, né, que está fazendo sérios, a Carla Zambelli? É mulher. Mas ela está sendo mais violenta do que muitos homens. Então, terminando, eu acho o seguinte, nós temos que lutar pela emancipação da classe trabalhadora, tendo como destaque a questão de gênero e raça. Qualquer luta que a gente vai fazer tem que estar isso claro, porque senão
nós vamos desistir. Porque se a gente não mudar a sociedade que a gente vive, nós vamos ter, infelizmente, violência vai permanecer. E eu tenho certeza que com a nossa luta, com a nossa força, nós mudamos um dia, não vai ser amanhã nem depois, mas um dia nós mudaremos essa sociedade para ser justa, humana e igualitária. É isso. Antes de passar para a Bia, eu queria comentar com vocês, porque houve muitas questões aí sobre educação, né? E lembrar que o Crivella, que colocou o Plano Municipal de Educação para ser votado lá na Câmara dos Vereadores, ele, além de modificar bem o plano, que foi fruto de um congresso, né, que não foi respeitado, né, na sua produção, ele cortou todas as palavras gênero do plano. Não sei se vocês lembram. Nem geralmente isso. Então, assim, gênero dentro da escola é ainda um tabu enorme. A gente tem os livros didáticos, que a maioria deles reforça todo o preconceito em relação a gênero, raça, enfim. Os livros acabam reforçando, reproduzindo o que a sociedade tem de pior. Né? E está ali, dentro da escola. E a gente, enquanto professor, segue muito o que está no livro didático. Então, a gente tem que tomar um super cuidado. A nossa luta é uma luta para fora da escola, para dentro da escola, para dentro de casa, para dentro do sindicato. Não tem espaço onde ela não esteja. Né? Por isso que nós somos fortes, estamos bem exercitadas. Ana, muito bem. Eu não tinha ideia de que seria tão difícil falar depois de professora. Então, eu vou tentar fazer um quadro assim para tentar não responder as perguntas. Eu vou começar pela fala da Marina sobre educação, né? Não é fácil. Acho que primeiro é a gente parar para pensar um pouco sobre o que incomodava na nossa criação, que a gente vai entendendo por que né? Por que eu me incomodava. Eu tenho uma história famosa na nossa família, para quem não percebeu, eu sou Thaisa Duda, e eu tenho uma história famosa na nossa família, que foi um Natal em que os meus 4 primos ganharam um lava-jato Hot Wheels e eu ganhei uma boneca. E eu queria destruir os lava-jatos com a minha boneca. Eu era a única que não brinquei aquele Natal com os famosos lava-jatos Hot Wheels, que o irmão da Duda ganhou. Então, e aquilo me incomodava muito, e eu não conseguia entender por quê. E aí, depois que a gente cresce, a gente entende por quê. Então, é pensar na hora da gente educar o que incomodava a gente, né? E eu acho que ler, sempre muito conhecimento. Então, por exemplo, a Chimamanda, ela tem um livro Como Criar Crianças Feministas. Incomoda, né? Porque a gente está falando dos livros didáticos. A gente teve o livro do Emicida pichado agora na escola. A gente teve o pequeno manual antirracista de Jamila Ribeiro, sendo questionado pelos pais numa escola particular, porque estava no acervo da educação. Linguagem neutra, né? Essa semana. Exato, por causa do computador que tem linguagem neutra. Então, eu acho que o livro, o conhecimento, e quando a gente leva para criança esse conhecimento, é a nossa maior arma, assim, né? Isso também casa muito com a fala da Vânia. Por que a gente já tem um entendimento de que é importante ter Libras no ensino, na formação de professores, mas a gente ainda não discute gênero na formação de professores? Por que a Libras se torna obrigatório? Eu não estou menosprezando Libras, na verdade, eu fiz 3 anos de Libras no INES, sou formada em Libras, mas por que ainda a gente tem muito impasse para falar sobre gênero, até no ensino superior, né? E aí eu vou caminhando, gente. A Júlia falou de então como espalhar informação. Deixa eu perder, né? Como a professora Celina falou, elegendo mulheres, né? Porque quando a gente tem representatividade, e óbvio, mulheres do campo progressista, porque não adianta ser mulher e não ser aliada, mas mulheres aliadas para que a gente consiga que a informação adentre os espaços legislativos,
políticas públicas, cobrando políticas públicas, o Conselho Estadual de Mulheres, os conselhos municipais têm uma força e uma importância muito grande nessa jornada. Redes sociais, porque a juventude está muito educada, mas ela tem uma questão que para mim é fundamental, que ela não está organizada. É uma questão, a juventude ela tem muita informação, mas ela não está organizada como militância, como, né, etc. E a gente precisa se apropriar do que a direita sabe fazer muito bem, que é WhatsApp. Eles sabem disseminar informação como ninguém, só que a informação deles é mentirosa. Então que a gente saiba se apropriar desses mecanismos para disseminar as nossas informações, os nossos, né, as nossas pautas. E por fim, tentando mesclar um pouco da fala da Duda com a da Marta, infelizmente, e trazendo um pouco da minha perspectiva de gestão pública, infelizmente, Marta, a gente ainda tem um péssimo atendimento na grande maioria dos nossos atendimentos. A gente ainda tem estruturas policiais muito machistas, muito preconceituosas e endurecidas, mas a gente tem algumas pessoas lá dentro comprometidas com a mudança. Eu sinto muito por você ter passado por um atendimento tão ruim. Hoje em dia a gente tem, e eu vou pegar um pouco do que a Duda perguntou, a gente tem uma rede um pouco mais ampliada. Então a gente, por exemplo, no caso do Corpo de Elite, a gente tem a Sala Lilás dentro dos IMLs, que é para fazer o acolhimento e atendimento humanizado da mulher e da criança, quando ela precisa fazer exame de Corpo de Elite, para que essa experiência não se repita, né? Eu coordeno a Sala Lilás de Niterói. E a gente tem os CEANs, que são os Centros Especializados de Atendimento à Mulher, que visam, e aí eu sublinhei alguém aqui, a Marta mesmo, porque nem sempre a denúncia é o nosso foco. Às vezes, a denúncia não vai resolver a vida dessa mulher. Porque, gente, a gente sabe como é que é a justiça brasileira. Ela vai ficar 3, 4, 5 anos nessa batalha. E muitas vezes isso vai desgastar mais ela do que simplesmente romper com um ciclo de violência. Então, às vezes, o nosso principal objetivo é que ela rompa com o ciclo de violência e vá adiante. É óbvio que denúncia gera dados, geram políticas públicas, etc. Mas isso é utópico. Então, a gente tem uma pesquisa do Fórum Brasileiro que eu olhei aqui, que das denúncias feitas no ano de 2021, 38% das mulheres resolveram sozinhas, não chegaram a denunciar. 26% não denunciaram porque não julgaram importante. E aí isso fala muito sobre essa coisa cultural nossa da mulher de resolver tudo sozinha. De a gente tem que se virar, se a gente tiver filho, então eu não tenho tempo para sofrer por isso, o boleto chega, o filho chora, né? Então 26% julgaram não ser tão importante. 21% não acreditaram nas instituições ou na polícia que isso resolveria a situação delas. E 14% acharam que não tinham provas suficientes e não deram prosseguimento à denúncia. Então, existem diversos contextos e é por isso que o CEAN é tão importante, porque o CEAN ele não visa denúncia, você não precisa de denúncia. O CEAN ele é um equipamento com equipe multidisciplinar que visa o fortalecimento e o rompimento do ciclo de violência. Orientação jurídica, psicóloga, assistente social. Tem em todas as cidades, é só procurar o próprio site do Conselho Estadual, tem todos os CEANs listados lá, ainda mais os mais novos. E por fim, para fechar, respondendo a última pergunta da Duda, eu acho que é um pouco isso que a gente falou, né, também do que a gente falou já me perdi, gente. Mas enfim, da gente pensar o que incomodava na gente enquanto professor e educador, o que a gente pode proporcionar para nossas alunas e alunos, que eles não vivenciam as experiências que a gente teve, os incômodos, as cobranças, né, que hoje a gente maduro consegue entender, que a gente não reproduza isso na sala de aula ou no pátio do colégio. Mas eu acho que é isso. Obrigada, gente. E eu queria só colocar uma questão que a gente até já falou, que é da naturalização dessa violência e do assédio, né, nos ambientes de trabalho. Acho que esse processo de naturalização, ele cresce cada vez mais a ponto de que nem o trabalhador ou trabalhadora, nem o agressor percebem aquilo como violência, como assédio. Isso é muito sério, porque a gente está naturalizando um comportamento violento dentro da sociedade.
um comportamento que é doentio e que provoca doença no outro. Então, talvez a gente pudesse, nessa noite, depois de tantas reflexões importantes e ricas, levar para casa o quanto eu também não posso ser um assediador, um produtor de violência sem perceber. Né? O quanto meu comportamento pode estar sendo violento com o meu colega, com a minha empregada doméstica. Gente, empregada doméstica é aquela mulher que está dentro das nossas casas para nos permitir trabalhar. E como que nós tratamos essas trabalhadoras? E como nós pagamos e assinamos carteira? Então, é uma camada da população que trabalha e que não tem o respaldo das próprias mulheres que estão ali contratando essas pessoas. Então, para a gente poder efetivamente combater a violência e o assédio contra as mulheres dentro do sindicato, fora do sindicato, dentro e fora da escola, dentro e fora das delegacias, a gente precisa também exercitar essa percepção do quanto eu posso estar sendo também uma pessoa assediadora, né, com quem está super próximo de mim e não perceber, porque isso está cada vez mais naturalizado dentro das empresas e dentro da sociedade. Isso é muito importante. Né? Então, vamos nós aqui no nosso sindicato, no nosso micro-universo, pensar sobre isso. Né? Como que nós tratamos os nossos funcionários, as nossas funcionárias, os nossos colegas diretores, o porteiro lá de baixo, e como nós tratamos as pessoas que vão nos fazer serviços dentro de casa. Né? Vamos tentar trabalhar, lutar contra a violência, contra o assédio em todos os ambientes que nós vivemos a partir de nós mesmos. Né? Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês, agradecer essas meninas maravilhosas que vieram dividir. Vocês querem falar mais alguma coisa no final? Sim, não? Não, eu só quero agradecer aí o convite e colocar que nós estamos à disposição, né, para tentar ver se a gente sai desse lugar que a gente está. Mas aí só saímos desse lugar com aquela frase ali. É na luta que a gente se encontra e se agiganta. Vamos nos agigantarmos para mudar essa sociedade e conseguir a nossa emancipação. Maravilhoso. Então, gente, boa noite. Muito obrigada. Obrigada.